Um bom domingo, né? Bom domingo, mais um domingo de novembro, né? Estamos aqui para transmitir mais uma porção da palavra de Deus, né? Estamos aqui para transmitir mais uma porção da palavra de Deus, né? Nesse lugar aqui bonito, encantador, né? Estamos aqui na divisa do Rio com o Espírito Santo, no norte fluminense, né? Seu pastor, seu amigo, o Antônio Carlos, estamos aqui. Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, né? Não podemos omitir de algumas coisas de nossa vida, né? A vida é feita de batalhas, a vida é feita de lutas, inclusive não há vitória sem lutas, não há vitória sem batalhas, né? Enquanto vivemos aqui vai acontecer isso, tá? Não podemos estar enganado, nem ser enganado e nem tentar enganar ninguém, tá? Essa não é nunca e deverá ser a nossa intenção. A nossa intenção deve ser sempre tentar entender e tentar explicar aquilo que se pensa, tá? Eu tenho aqui minha proposta, né? Minha proposta daquilo que eu entendo da Bíblia, tá? Da minha formação teológica, da minha formação intelectual, né? Da minha leitura das coisas, né? E Deus me chamou para contribuir de alguma forma, né? E é muito importante a gente fazer isso. Hoje eu vou falar de um tema que eu acho muito interessante. Coisas que Jesus falou e eu não gostei. Coisas que Jesus falou e eu não gostei. Eu acho interessante, né? Quando a gente está à frente de uma igreja, olha, eu quero te pedir oração, tá? Ore por mim também, ore pela minha família, pelos meus filhos, pela minha neta. Ore para Deus mandar também recursos para eu continuar fazendo a obra do Senhor, me dedicando à obra do Senhor, né? Atualmente eu sou um pastor de live, né? Eu estou aqui na live, né? Eu vou à igreja, eu sou membro da igreja, né? Igreja Batista, né? Sou membro da igreja Batista e tal, sou membro da igreja, né? Mas eu não tenho atualmente, né, um rebanho humano. Não tenho um rebanho humano, mas eu não sei qual é o alcance dessa pregação do Evangelho. Eu não sei qual é o alcance da pregação do Evangelho, mas eu estou disposto a pregá-lo, né, a fazer a vontade de Deus. Mas voltando lá ao ponto, né? Então eu, quando sou pastor de alguma igreja, eu vejo alguns membros, né, assim, quando as coisas pegam, quando o pastor tem que trazer uma palavra mais forte, eu vejo pessoas dizendo, nossa, eu queria ser membro de Jesus, eu queria ser ovelha de Jesus diretamente, eu queria que Jesus estivesse me pastoreando, mas Jesus falou coisas que eu não gostei. E eu acredito também que você não tenha gostado, porque se Jesus fosse compreendido, as igrejas estariam cheias. Eu fico me perguntando, né? O Brasil é um país de futebol, apesar de não ter sido criado no Brasil, né? O futebol veio da Inglaterra, né? Os ingleses criaram muitas coisas. Mas o Brasil hoje é pentacampeão, e acredito que nenhum outro país é pentacampeão. Na Itália, né? A França, nem outros países. Mas por que a gente consegue encher no domingo os estádios, né? O maior estádio do mundo era o Maracanã. Não sei se ainda procede essa informação, mas como que os times, né, conseguem? Você vai dizer, está na pandemia. Tudo bem, mas se eles conseguem, né? O Brasil enche, né, os estádios de futebol. E nós não conseguimos, numa pequena igreja, num salão alugado, não conseguimos enchê-lo, né? Não vai pessoas, não vai os vizinhos, principalmente os vizinhos da igreja, né? Não vão à igreja, não querem ouvir, estão apáticos, sempre com grandes desculpas, porque são desculpas, né? São desculpas farrapadas, né? São desculpas farrapadas. O perigo é que a hora que chegar a hora do acerto, a hora que chegar a morte, esse que é o perigo, né? Isso que a gente não vê. Outra coisa, né? Tá morrendo pessoas de todas as idades. Morrem pessoas adolescentes, morrem crianças, morrem adultos, morrem pessoas de mais idades, né?
Domingo passado perdemos um expoente da televisão brasileira, né? Da TV Globo, que é a maior televisão. Hoje perdemos uma cantora, né? Com uma idade mais avançada e já bem debilitada, né? De saúde. Mas eu quero falar de coisas que Jesus falou e que eu não gostei. Vou começar aqui em Mateus 10, 37. Vamos ver o que Jesus falou que eu não gostei. Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Olha só. Só que eu encontro 3 coisas que eu não gostaria que Jesus tivesse dito. A primeira coisa, irmão, nós estamos muito ligados aos laços paternais, fraternais, que é o amor de irmão, né? E olha só, você sabia que tem muita gente que não está indo para o céu por causa dos pais? Quantas pessoas às vezes têm contato com o Evangelho de Jesus, com a Bíblia, e quer dar o seu coração, quer se converter, mas ele diz: não, meu pai, ele nasceu em tal religião, meu pai se viu em tal religião, meu pai estava firme naquela religião, e como eu não vou magoar meu pai? Não vou magoar meu pai. Agora tem um detalhe: será que se meu pai cair no buraco, eu também tenho que cair? Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. O Lucas vai dizer: quem não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos por amor a mim, não é digno de mim. Meus senhores, é muito forte isso, né? Quantas pessoas têm os seus pais como deuses, principalmente se for filho de rico, se tiver uma dependência financeira. Outra coisa, você sabia que no amor a gente não pode jogar, se é amor a gente não pode jogar as coisas na cara? Às vezes um pai dá estudo para um filho, dá coisas boas, dá princípio, e quando o filho não faz aquilo que ele quer, ele chama e diz: ô meu filho, olha tudo isso que eu te dei, eu te dei escola particular, te dei escola boa, e agora, meu filho, você está me decepcionando. Isso não, quer dizer, você não deu, você trocou, você quer trocar. Você sabia que muitas pessoas tentam fazer trocas? Tem pessoas que contratam um pedreiro e não perguntam quanto que é, e o pedreiro, por sua vez, fica quieto, porque se eu não pergunto que eu posso pagar quanto eu quiser. E o pedreiro não responde, porque ele pode cobrar quanto ele quiser. Isso não é amor. O amor não é feito em base de trocas. Olha, você sabia que tem muitas pessoas, eu vou estar falando mais isso na quarta-feira, você sabia que tem muitas pessoas que não são felizes? Porque a gente não escolhe a esposa dos nossos filhos, nem o marido para os nossos filhos. E a maioria dos pais não quer que os nossos filhos casem com aquelas pessoas que eles trazem para nós conhecermos. Por quê? Porque nós achamos que mandamos, nós achamos que somos donos. O Khalil, Gibran Khalil, lá, o poeta, né, ele usa até a Bíblia, ele diz: os nossos filhos não são nossos filhos, os nossos filhos são filhos da ânsia da vida, né? Quer dizer, os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Nós temos que criar um filho com 2 objetivos. Nós temos que criar um filho dando a ele raízes e dando a ele asas, né? Nós temos que criar um filho para Deus e para o mundo. Para Deus e para saber viver no mundo. Mas olha só, tem pessoas, né, tem maridos que não aceitam Jesus por causa da ligação. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor, ele era, acho que um televisista, né, estava na televisão. E o pastor contou, acho que era um americano que contou de uma mulher que era esposa de um militar, muito bravo. E ela foi domingo ao templo, foi domingo à igreja, e lá ela ouviu um sermão de salvação, e ela deu a sua vida a Jesus. Quando voltou, é lógico, conversou com o marido, contou, mas era uma mulher que não estava acostumada a sair várias vezes na semana, mas a igreja tem uma agenda. Qual que é a minha visão
Olha, o nosso corpo, Jesus disse lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá um homem, mas ele viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo, uma pessoa num dia toma café da manhã, uma pessoa almoça, uma pessoa toma o café da tarde, uma pessoa ainda tem o jantar, né? E tem pessoas que ainda têm a ceia pós o jantar. Então, nossa alma também, será que ela ficará satisfeita com uma refeição só durante a semana? Não. A nossa alma precisa do jantar de domingo à noite na igreja. A nossa alma precisa do culto de quarta-feira. A nossa alma precisa da escola bíblica dominical. A gente precisa de ir na igreja várias vezes. Quanto maior a igreja, tem grupo de oração, tem culto do jovem, tem uma agenda, não é muito grande. E quando foi na quarta-feira, essa esposa desse militar se arrumou, se aprontou para ir até a igreja. O marido chegou, a viu bem vestida, bem penteada, e perguntou para ela, onde você vai? Ela disse, eu vou à igreja. E ele começou a brigar, ele começou a discutir com ela, começaram a brigar, até que ele chegou ao extremo de colocar o revólver na cabeça dela e perguntou para ela, aonde você vai? Ela falou, olha, se você me matar, eu vou para o céu. Se você não me matar, eu vou à igreja. É isso que é deixar pai e mãe. Né? Isso que é deixar pai e mãe. É lógico que eu sempre zelei pelos meus filhos. Me lembro de um dia, marquei uma visita com alguns oficiais da igreja e meu filho estava doente. Eu morava numa casa pastoral ao lado da igreja, minha esposa tinha marcado ensaio com os jovens daquela noite. E depois que eu fui para a visita, eu contei para aqueles irmãos na visita. Fui visitar um membro da igreja que estava doente. Eu contei que tinha deixado, eu era jovem, eu contei que tinha deixado a minha esposa no ensaio e tinha deixado meu filho doente em casa e todo mundo ficou pasmado e disse, pastor, por que o senhor não desmarcou a visita? Por que o senhor não marcou outro dia essa visita, pastor? Eu falei, não, ele está medicado. Eu levei ele aonde ele podia ser medicado, ele está com remédio, eu orei por ele. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu marquei essa visita, eu não poderia deixar de fazer a obra de Deus. Tem gente que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa filho por amor. Jesus não é maior na vida dele. Meu Senhor, e Jesus tem que ser maior na nossa vida do que todas as coisas. Jesus, ele não aceita 90%, Jesus não aceita 95%, Jesus não aceita 98%, ou nós somos dele, ou não somos nada dele. Ele diz que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele o envergonhará diante do Pai. Como que uma pessoa envergonhada, não vê agora as campanhas políticas, né? A pessoa te pede voto, te abraça, vai na sua casa, vai no seu bairro, vai na sua igreja, depois que ganha, você vai lá, e ele diz, não te conheço, não sei quem você é. Jesus, nós temos que aprender a dar tudo para ele. Tem pessoas que hoje estão renegando a fé, tem gente que está apostatando da fé, tem gente que não tem mais alegria de ir à igreja, tem gente que está acostumando em casa, vai à praia, vai no trabalho, vai no banco, pega a fila, vai em todos os lugares, mas não vai à igreja. Aonde Jesus está na sua vida? Qual o lugar que ele ocupa na sua vida? Qual o lugar que ele ocupa? Coisas que ele falou que eu não gostei, mas se o homem não deixar pai, não deixar mãe, não deixar esposa, não deixar filhos por amor a mim, não é digno de mim. Ele falou uma outra coisa. Quem não toma sua cruz, nós não sabemos como é a história da nossa vida. Cada ser humano é único, é especial, é exclusivo, não tem duas pessoas como você, não tem duas Marias, não tem duas Yolandas, não tem duas Julianas, não tem duas Cristinas, não tem duas Mírias, não tem duas Roses, não tem dois Antônios, não tem dois Josés iguais, não tem, nós somos únicos. Deus, depois que ele usa a forma, ele não usa de novo. E ainda que sejamos gêmeos univitelinos ou gêmeos fraternais, as nossas digitais são diferentes.
Meus queridos, nós temos uma história de vida, cada homem tem a sua história, a nossa vida é feita da história da nossa vida. E ele diz que quem não toma sua cruz, quem não vive a sua vida, quem não se esforça para viver, quem não luta pela sua vocação, quem não descobre a sua vocação, quem não toma sua cruz e não segue, não é digno dele, não tem parte com ele, não é digno dele. Depois ele diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la. O que é achar a vida? Meus irmãos, tem gente que já está vivendo o céu na terra. Tem gente que está vivendo o céu na terra. Tem gente que vai para o inferno, porque aqui já é o céu dele. Porque é o seguinte, achar a sua vida é você fazer aquilo que você acha que está certo. É você achar que você não ter uma direção, não ter um pastor. Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor em João 10. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu literalmente. Os pastores da terra também dão orando, te visitando, se preocupando com você, querendo, pregando a verdade e vivendo a verdade diante de você. Quando você traz um problema, ele tenta te ajudar em oração, ajudar a resolver aquele problema. Então, quem acha a vida é quem quer viver debandadamente, faz aquilo que dá na cabeça, não mede o que nós podemos, o que não nós podemos. Por que nós temos o id, o ego, o superego? O id está a nossa expressão de tudo que a gente quer fazer. O superego equilibra o ego. Diz, eu quero, mas eu não posso. Eu não posso tudo que eu quero. Mas quem acha a sua vida faz tudo o que quer. Quantos homens têm 2, 3, 5, 10 mulheres? Quantos homens fazem falcatruas, têm o tanto de dinheiro que quer? Não é assim a vida. Outra coisa, hein? Lá em Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Todo o dinheiro que vem na nossa mão, se não for com a bênção, ele traz maldição. Olha onde morreram os homens, os alcapones da vida, os bicheiros do Brasil, morreram na cadeia. Porque, olha, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quem mexe com droga, a vida é curta. Porque ele achou a sua vida. Ele quis viver para si só. E Jesus, quem perder, quer dizer, quem renunciar a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Nós estamos trocando a nossa vida pela outra vida. Nós estamos nos economizando de não fazer coisas que gostaríamos e depois teremos uma eternidade para fazer aquilo que pudermos fazer. Eu sou muito brincalhão, né? Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, tenho uma veia assim, não sei se é por causa dos descendentes lá da minha mãe, lá da Ásia, né? Então eu sou muito brincalhão, eu brinco às vezes com as situações, com as circunstâncias, né? Com as circunstâncias. E eu já fiz brincadeiras, né? Eu fiz uma brincadeira uma vez, eu morava numa cidade de Minas, né? E o prefeito se parecia comigo, ou eu parecia com ele. Eu parecia com ele, eu sou mais novo, né? Eu era mais novo. Eu parecia com ele, um dia saí da igreja de terno e tal, com a minha esposa, meus filhos. Era uma pequena igreja, uma pequena congregação. Encontrei uma mulher muito simples, começamos a conversar e eu falei para ela que eu era irmão do candidato a prefeito. Ela ficou apavorada. Por favor, o senhor é irmão dele. E depois deu um trabalhão para eu desdizer isso. E eu disse isso num outro ambiente também. Num dos hotéis da cidade, eu disse, e todo mundo vinha conversar, perguntar coisas. Eu dizia, não sou não, eu tô brincando. Mas é o seguinte, as pessoas deveriam pensar, como é que ele é irmão daquele prefeito, se ele mora em hotéis, se ele tem casas bonitas, e esse rapaz mora aqui no bairro, aqui, numa rua muito humilde, numa casa boa, mas humilde. E eu dizia, olha, eu troquei a minha vida. O que eu não estou vivendo aqui, eu vou viver lá.
Então, quer achar a sua vida, perdê-la. Quer ver mais algumas coisas que Jesus falou que eu não gostei? Ele falou que quem toma a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Gente, a vida cristã é longa, a nossa vida é longa. E tem gente que chega numa igreja querendo fazer tudo, cantar, tal, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Daqui a pouco vem as lutas e ele vai embora. Daqui vem outras oportunidades. Tem gente que chega na igreja sem emprego, sem nada. Ora aí para Deus dar um emprego, dá um emprego, ele vai embora. Tem gente que está doente, chega lá, ora por mim e fica curado e vai embora. Por quê? Porque não pensa. Se ele tem uma porta de emprego, ele tem mais portas. Se ele tem algo para mim, ele tem a porta do céu, ele tem a porta do céu. Gente, você sabia que eu não acredito que todo mundo que está no cemitério morreu na hora certa? Não, uma hora eu vou pregar sobre isso. Mas eu te digo uma coisa, qual que é a diferença do cristão, do que teme, do que serve a Deus através da Bíblia e daquele que não serve a Deus? É uma única diferença. Nós continuamos, nós estamos com problema de pandemia, eu tenho que andar de máscara, eu estou no grupo de comórbides, nós temos luta, nós temos dificuldade e tal, não consegui dar um dia de aula esse ano, né? Mas estou vivendo até hoje, estou me alimentando, Deus está cuidando de mim. Mas tá difícil, né? Mas eu estou confiado em Deus, Deus está comigo. E tem anjos, tá? Eu tenho anjos que são pessoas, né? Que às vezes me liga, que às vezes cuida de mim, que às vezes me manda um abacaxi, né? Uma manga. Eu estou num lugar aqui que tem um pomar e a manga tá lá, né? Gratuita, né? Então Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Mas a diferença crucial é o seguinte: o não cristão está lutando sozinho. E aquele que aceita Jesus como Salvador, Jesus está com ele. Nós somos mortais, humanamente falando, somos. Podemos acontecer qualquer coisa. Mas vocês podem ver que o povo de Deus vive melhor. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava perto do cemitério da minha cidade e eu não tinha dinheiro para ficar tomando café em lugar caro. Às vezes eu trabalhava por conta própria, eu às vezes tirava um tempo lá no cemitério. E eu fiz amizade com o coveiro do cemitério. E um dia eu perguntei para ele se ele sentia diferença dos sepultamentos. E ele diz: eu sinto. Eu fico impressionado quando é enterrado aquela pessoa de igreja evangélica aqui. O semblante dela é de alguém que está dormindo. Outra coisa, eles cantam. Agora eu quero dizer uma coisa, tá? A gente canta no velório de um irmão, não é porque nós estamos alegres, não. Nós cantamos porque nós estamos adorando a Deus. Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. No dia que a minha mãe morreu, eu escrevi um documento para o pastor ler para mim. Eu achei que não teria condição de falar, como acho que não tive. E pedi alguns hinos sobre o céu. Mas eu louvei a Deus. Deus tem que ser louvado em todos os minutos da nossa vida. Deus é Deus. Quando Lázaro morreu, ele chorou também. E foi lá e ressuscitou. Porque dentro do peito dele tinha um coração. Mas Jesus falou coisas que eu não gostei. Ele disse, olha, lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos estão ficando pelo caminho? A vida cristã é igual uma viagem a pé, não sei onde você mora. Se você mora numa capital, pense na viagem da sua capital até uma outra próxima. Então imagina que todo mundo saiu andando. Mas no meio do caminho alguns cansam, alguns param e aquele que não parou. Aí aquele que pensa em continuar, ele não vai conseguir alcançar aquele que não parou. E ele foi aos trancos e barrancos. E tem um texto que chama Pegadas na Areia, diz que um dia um homem fez um trato com Deus, ou com Jesus, e ele disse que ia servi-lo, e ele nunca ia desampará-lo e nada, e ele andou e tal, e quando chegou no final da vida, ele olhou para trás, e ele sempre via dois pares de pegada na areia. E em alguns lugares ele só via uma pegada. E ele falou, poxa vida, aquele ali foram os momentos mais difíceis da minha vida,
E aí, quando ele encontrou-se com Jesus, ele perguntou: Jesus, onde o senhor estava nos momentos mais difíceis da minha vida? Jesus falou: eu estava contigo. Ele falou: não, mas ali tinha as minhas pegadas. Ele falou: não, aquilo não eram as suas pegadas. Porque nas horas mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Ó, fica com Deus. Um beijo no coração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, querendo entregar as famílias aí enlutadas pelos seus entes queridos, o que está acontecendo, esse vírus. Senhor, querendo entregar aqueles que estão bem, aqueles que estão confiantes. Senhor, dê força àqueles que estão fracos. Levanta aqueles que estão abatidos, Senhor. Cura, liberta, repreenda os males, aumenta a fé. Senhor, abençoa que essa pessoa possa ler a Tua palavra, possa ouvi-la e possa, acima de tudo, praticá-la. Ó, meu Deus, meu Pai, nos abençoe, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de bênção, abençoa nossa despensa, abençoa nossa geladeira, abençoa os nossos recursos, meu Deus, manda os recursos. Nós acreditamos em milagres, Senhor. Nós acreditamos que nós temos um Deus que cuida de nós, que está olhando para nós, que tudo que Ele nos dá não é cobrado, o brilho do sol, a chuva, o ar que respiramos, aquilo que o nosso dinheiro não pode pagar é de graça, e aquilo que o nosso dinheiro pode pagar, às vezes vivemos sem. Olha, um beijo no coração, tá? Meu, da minha esposa, da minha família. Jesus te abençoa.